Uma vez eu ouvi um pastor dizer que uma das coisas que Satanás mais inveja no ser humano, porque ele não é ser humano, né? Ele é um ser espiritual, ele não tem humus na terra, ele é um ser espiritual. Então, ele o que mais inveja é quando você pega seus filhos, se arruma e os 4 vêm para a igreja. Ele fica olhando assim, porque ele não tem uma família, ele não tem uma igreja, ele não tem Bíblia, ele não tem nada. Então, ele inveja isso de você. Pode parecer uma situação hilária de falar isso, mas esse pastor acertou em cheio. Porque ele inveja, então ele fica querendo impedir você de fazer isso. Porque ele sabe da importância de você estar reunido em cumprimento ao que está lá em 1 de Coríntios 1:9, que diz: fiel é Deus que nos chamou para coinonia, para estar juntos. Essa comunhão, ela faz bem à alma. Aqui não tem ninguém maior do que ninguém. Aqui somos todos do mesmo tamanho. Já dei esse exemplo aqui trocentas vezes, quando a gente pega o nosso dedo aqui, que tem esse pequenininho e tem esse grandalhão aqui, mas quando se curva, todos temos o mesmo tamanho. Somos do mesmo tamanho. Ninguém aqui é maior do que ninguém. O grande aqui é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então eles saíam para ir para o templo. Mas vocês sabem como é que eles saíam para ir ao templo? Eles iam com muito louvor, com muita adoração, com muito ruído. Eles faziam muito ruído. Eles participavam de um cerimonial chamado entronização, onde Deus era louvado e Deus se entronizava entre as pessoas. E eles então iam, mas gritando mesmo, fazendo ruído. Por isso, daí surgiu essa palavra celebrar, onde ratificavam o fato, dentro desse culto de entronização, de que o rei que eles tinham era o Senhor Deus, e o rei de Israel. E ele não era só rei de Israel, mas rei de toda a terra. Por isso, a expressão, já na Bíblia de 1611, a King James, diz assim: fazei barulho, alegra ao Senhor todas as terras. Exatamente esse sentido, no original. Fazei barulho. Por isso que tem hora que o barulho não é ruim na igreja não, viu, irmão? O silêncio é que é pior. Amém? Então, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica antiga e também muito respeitada, ela diz o seguinte: aclamai a Jeová terra inteira. Ou seja, a proposta é que toda a terra aclame ao Senhor ou celebre ao Senhor. Agora, por quais razões eles promoviam essa celebração? Por que os judeus faziam isso? Ademais, a adoração, disse certo autor, que ela leva ao serviço. É a adoração a Deus que nos impulsiona a servi-lo. E é o verdadeiro serviço que leva à adoração. Você entendeu isso? A adoração leva a gente a fazer um serviço para Deus. E o serviço para Deus nos impulsiona a adorá-lo. Porque quão bom é quando a gente está aqui e está dizendo assim: eu não tenho nenhum cargo na igreja, mas eu posso adorar o meu Deus. Eu posso celebrar Ele. E é provável, não possível, mas é provável que há muitos que estão aí sentadinhos nas suas cadeiras, celebrando a Deus de tal maneira que sobrepõe a muitos que estão andando, pregando e até dando estudo. Sabe por quê? Porque Deus não vai te discriminar porque você não tem uma atividade. Porque a maior atividade é celebrar a Ele. Portanto, a Bíblia vai dizer lá em Hebreus 13:15: ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de... Meu irmão, se você não pode oferecer um sacrifício de louvor a Deus, então você tem que aceitar Jesus de novo. Ou melhor, aceitá-lo. Porque o sacrifício de louvor
a palavra sacrifício aí não implica que é um sacrifício. Qual o sentido da palavra sacrifício de louvor? Qual é o sentido? Porque todo sacrifício, ele era oferecido a Deus. Qual o sentido do sacrifício de louvor? Oferta, oferecer a Deus. Deus, eu não tenho nada para te dar. Eu nem oferta eu tenho hoje. Mas eu vou te dizer, Senhor, tu és grande, soberano, majestoso, eterno, invisível, imortal. Tu és o Pai da eternidade, tu és o príncipe da paz, tu és maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o grande eu sou. Aí começa a exaltar a Deus. Irmãos, os céus se movem com isso. Com essa celebração. Sacrifício de louvor é oferta. Senhor, eu não posso te dar uma oferta hoje. Mas, Senhor, no meu coração eu queria te dar o meu melhor. No meu coração eu queria te dar tudo que tenho. No meu coração você não tem nada para dar. Deus está recebendo esse teu louvor, essa tua adoração. E isto para Deus é maravilhoso. Então, ofereçamos por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Tu és grande, tu és Senhor, tu és Rei. Não apenas de Israel, não apenas de outras nações, mas tu és Rei da minha vida, da minha família, dos meus negócios, da minha igreja. Porque o Senhor reina. Toda a terra está cheia da sua glória. O texto então nos remete a pensar que as palavras de louvor, adoração e celebração vindas do coração, no dizer de Urbes, são frutos apresentados no altar de Deus. Frutos apresentados no altar de Deus. Ou seja, é como você fizesse a colheita dos seus primeiros frutos, e como faziam os judeus, os primeiros frutos eles faziam o quê? Ofereciam ao Senhor as primícias, levavam aquela cesta com aqueles frutos. Então você pega esses frutos e chega no altar e oferece a Deus. É isso. A celebração, a adoração, é você trazer os frutos no altar de Deus e neste momento você está celebrando a Ele, adorando a Ele. Qual o significado desta palavra celebrar? Bom, no hebraico, não é que esse acento circunflexo que está aí, é só porque não dá para botar um sinal. Então, na verdade, não tem esse acento circunflexo, mas a palavra transliterada, ela tem um sinal. Como não tem como colocar um sinal, foi colocado um acento, mas não é, esse acento circunflexo não é verdadeiro, ele também não é falso, ele é só significativo. Vocês entenderam? Porque não tem como você botar rua, porque não vai ficar, a pessoa é rua, aí tem um tracinho ali. Bom, cujo sentido é arrebentar os ouvidos. Celebrar, o que significa celebrar? Diga para o teu irmão aí, arrebentar os ouvidos. Alguém conhece um bom otorrino aí? Então, qual o sentido dessa palavra, ruar? Eu não sei como pronuncia, embora só tenha aí R-U-A, mas ruar, rua, a pronúncia eu não sei. Mas eu sei que esta palavra significa arrebentar os ouvidos, isto é, gritar. Mas gritar porque de pavor? Gritar de medo? Gritar por medo? Não. Gritar por alegria. É como alguém dá alarme. Atenção, cuidado, prestem atenção. De alguma forma é você que está. Deus é grande, Deus é rei, Deus é Senhor. E ele saía aquela multidão de pessoas pelas ruas para entrar no templo, exaltando a Deus, gritando, falando tão alto. Eu fico imaginando se a gente saísse daqui agora por essas ruas, todo mundo gritando, eles iam chamar a polícia, corpo de bombeiro, iam dizer assim, olha, tragam os psicólogos ou psiquiatras para levar esse pessoal todo para Jurujuba, que está todo mundo doidão. Sim ou não? Iam dizer que estávamos doidos.
Por quê? Celebrar é gritar em voz alta. É fazer ruído jubiloso. O que é isso, ruído jubiloso? Fazer ruídos, mas dando júbilo, gritando que Deus é grande. É triunfar. Eu acredito que essas palavras, elas são mal colocadas, entendidas, trabalhadas nos dias de hoje. Tem igreja que você não pode dar um aleluia que alguém olha para trás. Eu fico imaginando aqui nesses cultos aonde os hebreus, iam saindo para celebrar a Deus no templo que foi criado para receber a presença de Deus. E é interessante que esse termo aparece 33 vezes só no Antigo Testamento, e apesar de algumas vezes o mesmo texto, rua, que é utilizado para celebrar, ser usado para guerra, gritos de guerra, muitas das vezes o grito de guerra era um grito de alegria. Por quê? Porque o mesmo Deus que criou é o mesmo Deus que liberta. Eles davam respostas aos seus inimigos gritando. E isso, apesar de algumas vezes, como está escrito, serem gritos de guerra, muitas vezes era um grito de alegria, como resposta à atividade criadora ou libertadora de Deus pelo seu povo. Por isso, no Salmo 95, versículos 1 e 2, que o pessoal do Sim vai colocar na tela, vocês vão começar a entender o texto quando diz: vinde, cantemos, jubilemos a rocha da nossa salvação. Gritem, falem que Ele é a rocha da nossa salvação. Nós estamos indo para a guerra, mas Ele é a rocha da nossa salvação. É Ele que vai nos dar vitória. É Ele que vai nos guardar. É Ele que vai nos livrar das mãos do nosso inimigo. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremos com salmos. Eles não tinham o número de canções que temos hoje, mas tinham os salmos. E há vários salmos de celebração. Talvez você possa pesquisar isso. É fácil, você bota salmos de celebração, tem dezenas, vários desses salmos. Então eles faziam isso. E sem um comentário sobre essa questão do ato de celebrar, um dos grandes escritores chamado Mateus Henry, ele afirma que o verbo hebraico, traduzido por celebrai com júbilo ao Senhor, é uma ordem vibrante para louvar em público. Para louvar não é separado, não é isolado. É para estar. Por isso, quando o irmão aí dá um grito, glória a Deus, aleluia, ele está celebrando ao Senhor. Mas tem gente que tem vergonha disso, não tem? Sim ou não? Pô, aquele irmão fica gritando ali, aleluia, glória a Deus. Ele está fazendo o quê, irmão? Celebrar com júbilo. Ora, qual a diferença? Aleluia, Senhor. Oh, meu Deus. Aleluia. Quando você fala aleluia, não é que Deus é surdo, irmão, mas você está falando com tanta ênfase. Então, a gente, quando dá um brado de glória a Deus, a gente dá um brado de alegria, de júbilo. Não é um glória a Deus fúnebre. Você pode até chegar num cemitério lá, ou chegar numa capela lá, olhar para uma pessoa e dizer: ah, glória a Deus, ele se foi. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito. Até você pode. Mas aqui na igreja, você tem que levantar a sua mão e dizer: glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estava, foi anteontem, eu recebi uma mensagem de um pastor me mostrando o discurso de Benjamin Netanyahu. E aquele discurso de Benjamin Netanyahu mexeu tanto comigo que eu, do meu escritório, eu dei um grito.
e comecei a falar em línguas dentro do meu escritório. Me levantei e disse: bendito Deus de Israel. Eu me alegrei tanto, eu chorei de ver o que Deus fez com esse povo de Israel. Quando ele diz, nós éramos 650 pessoas, enfrentamos 7 países. Vocês devem ter recebido aí. Se vocês não receberam, eu distribuo para todo mundo que quiser. Só me dá o seu zap que eu mando para você ver. Ali, irmãos, não tem outra saída senão dizer: é Deus que fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Israel é uma nação hoje, está entre as maiores potências do mundo. Está entre as maiores potências do mundo. Um paizinho que não tinha nada. Mas sabe o que é isso? É isso. O brado desses irmãos lá atrás, o grito, o júbilo destes irmãos lá do passado, Davi, Salomão, aquilo tudo não está extinto. A gente às vezes acha que Deus já se esqueceu de um glória que você deu em 1910, se é que ainda está vivo hoje aqui, mas se você deu em 1910, esse teu glória está tão vivo quanto o glória que você for dar hoje. Que Deus não despreza o elogio. Deus não despreza o elogio que você faz a Ele. Deus não despreza o glória que você dá a Ele. Então, meus irmãos, o verbo hebraico, celebrar com júbilo, é uma ordem vibrante para o louvor em público. Em público. A ordem se dirige não apenas a Israel, mas a toda a terra. Não era só os crentes que tinham que celebrar o Senhor, não. É toda a terra. Celebrar o Senhor com júbilo todos os moradores da terra. No original está dito: celebrai com júbilo toda a terra. Celebrai toda a terra, gritai toda a terra. Então, os israelitas eram um povo que foi chamado por Deus para atrair as outras nações. Como é que eles iriam atrair as outras nações? Para convívio com a presença de Deus. Era mostrando a eles o que Deus é e o que Deus faz. Eles eram um povo designado e com isso eles louvavam a Deus com alegria. Não se pode louvar a Deus sem estar alegre. Nós não estamos dentro de um museu. Nós estamos dentro do templo onde Deus precisa ser adorado. A alegria exuberante não era uma única forma de louvar a Deus. Mas, quando se louvava, eles colocavam muita ênfase nessa realidade. Colocava um tom a mais. Atualmente, o conceito de celebrar, segundo os dicionários, passou a ter um sentido mais de festejar, comemorar, realizar uma reunião. Embora isto tenha empobrecido o sentido da palavra celebrar, ainda reservaram uma coisinha chamada celebrar é reverenciar. O sentido de celebrar vai muito além do que dizem os dicionários. Tudo isto que hoje nós temos, ao invés de se abstrair do grego e do hebraico, se abstraiu do latim celebratio. Celebratio, que é ação de celebrar. Então nós demos muita ênfase a um festejo comum, quando originalmente o crente mesmo de hoje, porque nós somos a geração eleita, o povo de Deus escolhido, nós somos a Israel de Deus, então nós temos que estar sempre celebrando a Deus com muita alegria. Quantos querem celebrar a Deus nesta manhã? Agora, pastor, por que eu tenho que celebrar a Deus? Vou correr agora um pouquinho. Há diversas razões pelas quais o crente pode e deve celebrar ao Senhor. E fazer disto um ato devocional. O que é um ato devocional? Você fazer constantemente isso. Não é de vez em quando, não é quando o pregador chega aqui, que dá uma palavra rema, aí que você dá um glória aí. Não, você tem que dar um glória continuamente, constantemente. Por quê? Nós temos recebido muitas bênçãos de Deus, sim ou não? Meu Deus do céu. Misericórdia, mano.
Quem tem recebido bênção de Deus? Então dá um glória para Ele. Há muitas bênçãos que recebemos por conta de agradarmos o Senhor com louvor, com adoração e com ações de graças. Às vezes, olha, eu confesso aos irmãos, eu tenho, assim, às vezes eu oro pedindo, e na maioria das vezes eu não oro pedindo. Os meus pedidos que eu fiz no final de ano, eu li para vocês, eu não pedi nada a Deus de material. Nada. Eu não quero isso, não quero aquilo, nada material. A única coisa que eu pedi é mais de Deus. Como dizia o nosso irmão Adilson Marins, eu quero é Deus. Então eu pedia só Deus. Deus, eu quero é o Senhor na minha vida. Eu quero mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti. Por quê, irmão? Se Deus é tudo, se eu tiver mais de Deus, eu vou ter tudo. Por que eu vou ficar pedindo, Senhor, eu quero um carro esse ano, eu quero comprar meu carro, eu quero comprar... Isso aí é evangelho da prosperidade. Está desfocando o crente, está levando o crente para um viés de ser pidão. Nós precisamos retomar nossa caminhada e entender que se você começar a adorar e celebrar a Deus, as coisas começam a fluir na sua vida. Porque Deus conhece muito bem a sua necessidade. Isso não obsta que você tenha que orar pedindo. Não. Eu não estou aqui anulando a petição, está claro isso? Eu estou dizendo que a gente tem que dar mais contundência à adoração, à celebração e pedir aquilo que nós precisamos, sem essa de ficar exigindo de Deus e etc e tal. Vamos pedir de uma forma natural e Deus vai te atender. Mas celebra Ele. Ou seja, basicamente, o Salmo 98, versículo 4, dá para a gente ler na tela? Salmo 98, versículo 4. Havia entre uma celebração muito ruidosa. E está dito ali, ó. Exultai no Senhor toda a terra, exclamai e alegrai-vos de prazer e cantai louvores. Irmãos, esses textos não estão ali só para você ler. Estão ali para você ler, copiar e colar. Dá um Ctrl+C. Aplica no coração. Deus, eu quero te exultar. Deus, eu quero conclamar. Eu quero exclamar que tu és grande. Senhor, eu quero alegrar-me de prazer de te servir. Isso não está ali à toa, irmão. Para que você já lê isso aqui e fala assim, o pessoal lá gostava de exclamar, gostava de exultar, gostava de se alegrar. Mas isso é uma referência para você. É uma orientação de Deus para você. Quem está entendendo isso? Ou seja, explodir e cantar em voz alta. Em adendo, Deus espera nossa gratidão. Não pense os senhores que Jesus não cobrou a gratidão daqueles leprosos que foram curados. A pergunta que Jesus fez foi essa. Não foram os 10 limpos? Jesus tem memória. Ele se lembrou do que ele fez. Ele se lembra do que ele fez na tua vida. Ele se lembra do que ele já te deu. Agora ele pergunta, mas eu não te dei 10 bênçãos? Você só me agradeceu por uma. Cadê o agradecimento? Então, onde estão os 9? A pergunta ainda está ecoando nesse planeta Terra, no mundo astral, no mundo espiritual. Aonde estão os 9? Só espero que não esteja aqui, irmão. Mas domingo passado passou um deles aqui, ó. Onde estão os 9? Ou seja, o que Jesus queria desses 9? O que Jesus queria? Que eles ficassem, vem cá, rapaz, vocês são a prova de que eu sou Deus. Era isso? Não. Jesus queria que eles agradecessem. Tá assim e assim de crente ingrato. Pede para Deus abrir uma porta, Deus abre. E aí a primeira coisa que ele faz é não vir para a igreja. Está trabalhando. Essa é a gratidão que ele dá. Sim ou não? Estava desempregado, não faltava o culto. Aí Deus
Pediu, Deus deu emprego. Agora, hoje eu estou muito cansado, Senhor, trabalhei tanto. Escute, foi Deus que te deu o teu emprego. E agora você tinha que voltar e agradecer a Ele, fazer um esforçozinho qualquer e vir para cá, Deus, para agradecer o emprego que Ele te deu. E você se esqueceu que estava desempregado e foi Ele que abriu uma porta. Onde estão os 10, os 9? Eu só espero que não esteja aqui. Esta pergunta não pode calar. A nossa igreja recebe milhares, eu não estou exagerando não, milhares de pedidos. Milhares. Nós temos um livro ali, se fosse a última vez que a irmã Rosa nos mostrou, tinha 100 e poucas mil pessoas. Dá para eleger um deputado aí. Então, só pedido. Eu vou colocar um livro ali, vou pedir os irmãos para fazerem aí, embora já esteja lá um formulário de agradecimento, um livro de agradecimento, para ver quantos vão botar seus nomes ali. A gente pede muito, mas não agradece nada. Sim ou não? Aonde estão os 9? O Salmo 103 diz, bendize a minha alma e não te esqueças. Sabe qual é o problema de muitos crentes? Eu vou ser sincero. Irmãos, eu tenho um defeito grave de fábrica. É que eu sou sincero. Essa minha sinceridade, ela atrapalha muito as minhas relações sociais. Porque se eu falar com sinceridade, eu vou ser expurgado, vou ser malhado. A gente não pode falar, hoje, o mundo de hoje, você não pode falar a verdade. Você tem que fazer uma escola de samba para poder mexer com a cintura. Tem que ter jogo de cintura. Eu até me lembro que teve um comandante, você que é da Marinha aí, vocês que são militares, o comandante estava com uma tropa de 600 homens, e ele olhou para aquela tropa e disse assim, vocês quando forem na rua, que forem abordar as pessoas, vocês precisam ter um jogo de cintura. A tropa toda. Então, é assim que acontece. Então, veja bem, nós precisamos ser sinceros, mas ser sincero hoje é sinônimo de ser agressivo. É ou não é? As pessoas se sentem atacadas, se sentem ofendidas. Você não pode, até na igreja, se você falar algumas verdades, o semblante do crente muda, porque você está falando a verdade. Irmãos, esse é o meu defeito. Eu não sei passar a mão por cima. Eu quero falar a verdade, porque eu fui liberto pela verdade. Quem foi liberto pela verdade aí? Então, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça. E tem muita gente esquecendo. Esquecendo o bem que lhe fizeram, esquecendo o apoio que você teve, esquecendo a hora que você chegou aqui, o dia que você entrou nessa casa, e depois você bate asa, igual um periquitozinho que não está nem aí para o que aconteceu no passado. Olha bem, o que eu estou falando aqui é o que a gente vive aqui. Você estende a mão para uma pessoa, ajuda, coloca a pessoa num determinado nível, abençoa aquela pessoa, a pessoa depois bate asa e nem obrigado diz. Sim ou não, irmão? São poucas pessoas que têm a humildade, a característica de humildade, de sentimento, de amor, de respeito, de chegar para um pastor e dizer, pastor, eu estou indo porque eu estou com essa realidade na minha vida e, pastor, eu estou muito sentida, mas eu tenho que fazê-lo. Isso, para mim, é uma marca importante. Bendize a minha alma ao Senhor. Por que eu tenho que celebrar o Senhor? Porque Ele é Senhor. Amém? Porque nós somos servos seus. Diga, nós somos servos do Senhor. Ovelhas do seu pasto. Está lá no Salmo 95. Porque Ele é o único Deus vivo. O resto está tudo morto. O resto está morto.
porque ele está acima de todos os deuses. Você conhece alguém? Pois ele é bom e a sua benignidade dura. Porque só a misericórdia é eterna. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estava aqui. Eu não estava aqui. Eu estou aqui agora pela misericórdia de Deus. E você está aqui pela misericórdia de Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Porque só o Senhor é digno de receber poder, honra, riqueza, sabedoria, força, glória, ações de graça. Porque foi Ele quem nos salvou. Não foi o Maomé, não foi Siddhartha, não foi Confúcio, não foi Zoroastro. Não, quem nos salvou foi o Senhor nosso Deus, enviando o seu Filho. Então tem que ser grato a Ele. Porque Ele preparou um trono para nos assentarmos com Ele. Ao que vencer, eu concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ninguém, nenhum Deus te oferece isso. Deus oferece um trono que está no céu para você. Irmãos, temos que celebrar o Senhor sempre. E o exemplo do salmista é que há uma palavra profética. Diga comigo, há uma palavra profética no Salmo 100. A palavra, ela vai ecoar. Celebrai! Fala com o teu irmão aí. Celebrai! Essa é uma palavra profética. Não. Se você puder, celebre. Aqui, pelo que me consta quando eu estudei matemática, me parece que isso aqui é imperativo, não é? Geografia, né? Que eu estudei. Celebrai! E entrai diante dele com canto. Como já vimos, o povo seguiu o cortejo. E seguindo o cortejo em direção ao templo, eu fico imaginando aquele povo todo, gente humilde, né? E entrando no templo e todo mundo gritando de tremer o chão. Aí vem o comentário da King James que eu achei fantástico, tive que reproduzir. Aqui era uma convocação geral para todos os povos da terra se reunirem em torno do Espírito Santo para adorá-lo, servi-lo com gratidão. E aí a Bíblia, no comentário, vai dizer: os crentes devem vir ao culto público não apenas para receber. Você não entra aqui com a mão estendida. Você não entra aqui com a mão estendida. Mas você vem aqui disposto a fazer sua oferta com alegria e generosidade. Tradicionalmente, neste hino, acompanhava atos de ações de graça, quer dizer, quando eles entravam no templo, eles praticavam atos de ações de graça e ofertas. E a gente que trazia cestas, ou trazia animais, tudo para chegar e entregar lá, para ser oferecido a Deus, para ser doado. E aquilo era uma oferta que eles faziam. Então, celebrar, diga comigo, celebrar a Deus não é uma proposição, não é uma proposta. Aqui não está se fazendo uma proposta, irmão, se você puder, celebre. Irmã, se você puder, celebre. Aqui é uma determinação bíblica, uma orientação bíblica. Celebrar ao Senhor. Urge, então, focarmos nossa vida cristã na celebração por tantas e tantas bênçãos. O que é que você entende que é bênção? Só o fato de você ter passado do dia 31 para o dia 1º, você já tem que agradecer a Deus. É ou não é? Sim ou não? É por isso que eu bati aí. Bati nada. Eu não bati ninguém. Mas eu fiz uma pergunta e fui ofendido. Eu perguntei, e aí? Você que foi passar o final de ano na praia, foi bem? Sentiu a presença de Deus? Sentiu alegria? Deus foi glorificado? Só fiz essa pergunta. Irmão, se eu tivesse em loco diante de uma pessoa, eu teria levado um tiro. O camarada me chamou de fariseu, de hipócrita, me chamou de tudo de nome que ele podia chamar. E outro, para zombar de mim, botou um monte de bombinha explodindo. Aí falou assim, esse pastor está precisando de um tratamento. É coerente
um servo de Deus, abrir mão de oferecer a Deus a sua ação de graças por tudo que Deus lhe fez no dia 31, junto com seus irmãos, em coinonia, em comunhão, e ir para uma praia onde tem droga, prostituição, todo tipo e sorte de miséria, e lá ele vai me dizer que sentiu a presença de Deus. Teve um que disse que na hora que os fogos começaram a ser, ele sentiu a glória de Deus. Meu irmão, eu já ouvi piadas melhores. Agora, eu tenho como condicionar isso, direcionar isso? Não. Mas eu tenho o direito, como homem de Deus, responsável, de falar que não é coerente para um crente abrir mão de agradecer a Deus no dia 31 e pegar os primeiros minutos do outro ano, oferecer a Deus como primícia, Deus consagra este ano, e largar e ir para lá sendo servo de Deus. Ninguém nesse planeta Terra, ninguém vai me convencer que eu estou errado. Pode me bater, pode me xingar, pode me ofender, mas eu não abro mão do meu direito de dizer que aqui é melhor. Amém? Ademais, teve um que disse, não, que eu senti uma coisa boa. Eu falei, será que foi o Espírito Santo ou foi Iemanjá? Porque não vai demorar muito, podem escrever isso. Os crentes vão para a praia para pular as 7 ondinhas. Aí depois vão oferecer uma oferenda para... Vão fazer isso. Crente, escute o que eu estou falando. Eu disse que viria uma Bíblia gay e veio. Isso há uns 8 anos na Rádio Melodia. Aí crentes vão fazer isso, vão pular as ondinhas e daqui a pouco vai soltar um barquinho. Diz assim, vai. Se o barco for, ele disse, a minha vida vai ser boa em 2020. Meu irmão, o crente em Jesus é diferente. Aí eu bato de frente com esse evangelho que está sendo pregado nesse país. Que amanhã eu não ia nem para o debate. Porque primeiro que estava dito que estava praticado que eu iria. Uma segunda, na outra eu não ia. Aí me chamaram para mim ir. Eu falei, Jesus, logo agora que eu estou mal, estou aqui, só Deus sabe. Mas eu vou e bato. E aí vem um monte de gente e cai de pau. Por quê? Porque as pessoas hoje estão pregando um evangelho sem cruz, o evangelho sem renúncia, o evangelho sem negação. Esse evangelho que está aí, eu não conheço ele, irmãos. Eu não passei por eles, pastores. Eu não conheço. O evangelho que eu conheço é aquele que Jesus Cristo salva, cura e batida com o Espírito Santo. Teve irmão que disse para mim assim, hoje eu sou liberto. Liberto de quê? Como se isso fosse... Ninguém está aqui pregando um jugo. Vocês são testemunha disso. Mas coerência, procedimento, atitude coerente, porque a gente sabe o resultado. Se a tua vida em 2020 não andar bem, não venha só chorar, pedir oração. Faça um retrospecto. Fala assim, o que eu fiz? Eu ofereci, juntamente com muitos irmãos, o primeiro ano, primeiros minutos, ofereci a Deus aqui no templo, celebrando ao Senhor. Celebrando. Eu vim celebrar Deus aqui. Ah, mas eu sou o templo. Mas será que é mesmo? Eu tenho dúvida que essas pessoas que falam assim, eu sou o templo, eu vou para onde for, eu sou o templo. Eu tenho dúvida. Porque a Bíblia vai me dizer lá em Atos 2,42 que as pessoas se reuniam todos os dias no templo para celebrar. Templo ali era a casa, eles se reuniam. Hoje não, a gente vai para lá para disfarçar. Esse evangelho do disfarce, esse evangelho denorexe, esse evangelho romântico, esse evangelho falso, esse evangelho mentiroso. Eu, pastor Paulo Afonso Generoso, não creio nesse evangelho. Eu creio no evangelho da cruz, da renúncia, do negação, daquele que a gente deixa o pecado e vai servir a Jesus e se entrega a Ele.
Esse é o evangelho que eu creio. Podem me xingar. Eu não sei ser falso. Não sei ser. Eu não sei. E eu já disse aqui que se João Batista estivesse hoje, ele seria cortado a sua cabeça pelos crentes. Iam cortar a cabeça dele. Não, tinha esse cara. Então, a gente está brincando. Ou seja, a gente ou melhor, a gente não está nem brincando, a gente não está levando a sério. Semanticamente é mais correto. A gente não está levando a sério. Porque, irmãos, eu fico imaginando Deus lá no céu. A irmãzinha que passou aqui de joelhos, chorando aos pés do Senhor, pedindo a Deus com os seus irmãos. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí outro está lá. Aí, esse aqui vai receber o mesmo galardão. Me perdoe, quem está me ouvindo ou vai me ouvir, me perdoe. Sabe o que eu digo? Vão plantar batatas com esse evangelho. De um Deus que na hora, não, esse aqui está salvo, esse aqui foi lá pular 7 ondinhas, mas ele também é crente. Ora, ele também vai ser arrebatado. Hoje está se pregando que todo mundo vai ser arrebatado. Um dos sites mais respeitados, que é o GoToQuestion, que eu gosto de ler suas mensagens, está dizendo que crente, independente de qualquer circunstância, ele vai ser arrebatado. E ainda estão dizendo mais. E eu pude corrigir isso na segunda-feira. Que ninguém vai ser condenado pelo seu pecado. Quem já assistiu isso? Que ninguém vai ser condenado pelo seu pecado. Ninguém? Ninguém vai ser condenado pelo seu pecado. Vai ser condenado pela recusa de receber Jesus. É essa que é a pregação de hoje. Está na internet. E já alguns pastores já puxaram, porque filosoficamente isso é lindo. Filosoficamente é maravilhoso. Ninguém vai ser condenado pelos pecados. Peguem a Bíblia. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. E deu o mar os mortos que nele havia, e o inferno os mortos que nele havia. E abriu-se os livros, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. E o que está escrito lá? Obras. Serão julgados pelas obras, sim. Porque senão, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, rasga aquilo, que não entrarão no céu os adultos, os efeminados, os que praticam a mentira, os que fazem assim, os que fazem assado. Aí, então, isso é obra. Ora, então eu não vou por isso, eu vou porque eu recusei a salvação. Então, se eu simplesmente aceitar, não vai mudar nada. Então, nós temos que parar com essa filosofia barata que está trazendo um mal terrível para o evangelho. Irmãos, eu tenho hora que deixa eu terminar aqui, que eu já passei da minha hora. Eu, sinceramente, eu tenho hora que tenho vontade de deixar tudo e ir para um lugar que não tenha ninguém e dizer assim: Deus, aqui tem água, eu sou um peixe, mas eu sou um peixe fora d'água porque eu não vou concordar com esse tipo de filosofia de evangelho que está sendo pregado. Eu não concordo, não aceito e não vou me calar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu creio neste livro aqui, ó. E vou dizer mais. Esse livro não contém a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Não venha com essa lábia para cima de mim, que eu sento essa Bíblia na cabeça. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Hoje está valendo tudo. Está valendo tudo, sim ou não? Eu estou exagerando aqui, irmão? Está valendo tudo. Então, se está valendo tudo, então para que Jesus morreu? Para que Jesus morreu? Pagou um preço que ninguém poderia pagar. Para a gente agora achar que não precisa de igreja. Eu não preciso de igreja, coisa nenhuma. Eu vou para casa, assisto meu programa lá, Discoteca do Chacrinha, vejo a minha novela Direito de Nascer, depois eu vou ver meu filme pornográficozinho de noite, com a minha mulher para esquentar o clima, depois eu vou dormir, no outro dia eu acordo, vou trabalhar, se o cara me der um balão eu dou nele também, coisa e tal, e aí vai levando a vida, e a vida parece que é assim. Essa é a vida que Satanás quer, mas a que Jesus quer é uma vida de renúncia, de abnegação, de abandono ao pecado, de servir a Deus e de celebrar a Ele
Todos os dias. Fique de pé, meu irmão. Eu não vou nem terminar a lição aqui. Nem vou terminar, senão vou passar do meu horário. Deixa eu dizer isso para você. Que a celebração se perpetua em sua vida. Quem quer celebrar a Deus?